Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Sumpa e você está no Metalinguagem. O programa de hoje é o nosso querido Cineclube. Venha me beijar, O filme de hoje é Vampirella. Um filme que provavelmente você nunca viu nem ouviu, só ouve falar. E se for de convenção dos anos 90, se você viveu os anos 90, 2000, provavelmente isso aqui já é um velho conhecido. E esse belo flop é mais uma das famosas picaretagens do Roger Corman. Afinal de contas, ele também fez esse filme a toque de caixa porque precisava ter o filme pronto para não perder os direitos do personagem. Alguém lembra do filme do Quarteto da Marvel? Sinais que um filme é de qualidade duvidosa. Não veio para o nosso país, nem mesmo daquelas caixas que exibem filmes baratos alternativos, se é que você me entende. Anunciou uma sequência que nunca veio, é o caso de Dark Avenger of Death. E bem, ninguém nunca ouviu falar dele, mas ele existe e está disponível na internet para quem quiser baixar e se arrepender de ter assistido. O Vampirella de 1996 se enquadra nos três e não é difícil encontrar outros exemplos em que ele se enquadre. Bora pra história? 31 anos atrás, decidiram que seria interessante adaptar a personagem criada por Forrest J. Ackerman e Trina Robbins para o audiovisual. Quer dizer, não foi exatamente nessa época, já vem pouco depois dela ter sido criada em 69, lá pelos anos 70, já tem uns projetos, inclusive com Orson Welles no meio. A ideia foi não crescendo e acabou não descendo. O filme de 96 adapta a segunda origem da personagem. Já readaptada pela Harris Comics, que envolvia essa caçada ao Vlad, que tinha o Van Helsing, Vampirella tem várias origens. Mas no filme, o nome dela é ela é filha, quer dizer, enteada, né? Do Alto Conselheiro de Draculon. E tem uma batalha, tem uma insurreição lá de um tal de Vlad. E ele começa a matar todo mundo, mata o Alto Conselheiro. E a Vampirella, que na época era só ela, resolve vir pra Terra se vingar. Tá. Ela sai de Draculon, onde todo mundo é vampiro, encara uma tempestade de íons, fica 30 mil anos presa no planeta Marte, é salva por um grupo de astronautas, né? E a partir daí ela consegue chegar na Terra. Inclusive, a primeira aparição dela tá mais para Exterminador do Futuro do que para vampiro. Mas tudo bem, a gente não discorda. Enquanto isso, o Vlad e seus asseclas, como o Vlad teve os mesmos 30 mil anos na Terra, ele conseguiu incutir no inconsciente coletivo a ideia vampiresca do Drácula de Bram Stoker. Até porque Vlad, do planeta Draculon, Vlad Dracul. Então, todas as lendas draculescas seriam desse Vlad. Ele inspiraria todas elas. E o mais curioso é que, como eles pegaram a mesma tempestade de íons e foram expostos a elementos da atmosfera terrestre, eles que até então não tinham as fraquezas vampirescas clássicas, ganharam. E é isso justamente que é a única forma de combater os caras. As fraquezas vampirescas clássicas, que são uma mutação. Entre essas mutações está o poder de ampliar a espécie simplesmente sugando sangue. Você passa o vampirismo como se fosse uma doença. Ah, João, você contraiu o vampirismo? Tranquilo. Eu tenho uma solução mágica. Coloca uma cruz no pescoço, toma um chazinho de alho e vai para o seu banho de sol na praia. É tiro e queda para o seu problema.
Já a ET Gostosa, que foi salva pelos astronautas porque queriam fazer com ela o mesmo que fizeram com a Bela Adormecida, começa a conhecer alguns amiguinhos, né? A organização conhecida como Pergos, por exemplo, e o descendente mais recente do Van Helsing. E, por causa de uma piada com o criador da personagem, ela ganha o apelido de Vampirella. Na verdade, é muito estranho, porque ele não fala na frente dela, mas ela passa a usar a partir dali. É uma das muitas cenas sem explicação do filme que você tem que fingir que acredita que está tudo bem. É conveniência de roteiro que chama, né? Quando você precisa fingir que acredita e fingir que o filme passou aquela informação daquele jeito porque ela vai ser útil em algum momento. Sendo que o final desse filme é conveniência de roteiro suprema. Os dois estão lutando, a Vampirella joga uma barra de ferro no Vlad, o Vlad tira e é torrado por um raio que convenientemente apareceu e ele vira uma bola de fogo. E acabou o mal. O bem venceu. Esse filme, inclusive, cria uma situação que é inesperada. A vampira gostosa vira casaca e o matador de vampiros que não mata a vampira. Na verdade, os dois começam a fazer meinha. Vampira gostosa, aliás, é complicado, mas é uma daquelas coisas que o roteiro precisa que você acredite, senão não funciona. Entenda, a Thalisa Souto parece uma prima da Gal Gadot, mais magra e mais seca. E tipo, a gente tá falando dos anos 90, onde aquela mulherada do R-rated era bem melhor do que isso, né? Mas até aí, fazer o quê? É o que tem pra hoje. Não nos levem a mal nem nos cancelem, só lembrem que a gente está falando da Vampirella, de uma personagem cujo mote sempre foi ser sexy. Na verdade, sinceramente, eu acho que esse filme tem vergonha dele mesmo. Um bom exemplo é a roupa da Vampirella. Vamos combinar que ela sempre foi sexy? Só que o filme, além de ter pego uma atriz que não era isso tudo, apesar de ter sido uma das 50 mulheres mais bonitas de algum lugar, ou a mulher mais bonita, nunca lembro, ela não cabia na roupa, que não era nada sexy. Por mais que a roupa parecesse um pesadelo fetichista, porque era um maiozinho de couro, na verdade vinil, que era moda na época, que deveria realçar as curvas que a mulher não tinha. Que curvas? Então, ficou parecendo uma espécie de fraldão de vinil, tipo da Mulher Maravilha mesmo, com um troço esquisito em cima, porque era planejado para que a atriz tivesse magumbos, só que essa dali não tinha nada a preencher, né? Uau, miren esses magumbos! Então o troço ficava socado. Era muito estranho. É muito estranho. E talvez por vergonha alheia, eles tenham vestido a mulher o tempo todo com o sobretudo. Ela só tira o sobretudo para entrar em ação e porque o filme pede. Porque senão ela ficaria com aquele sobretudo o tempo todo. Se bem que, vamos combinar, a gente está falando dos anos 90, quando aquele personagem misterioso de sobretudo era moda, né? Então, talvez fosse essa uma das ideias, mas não era não. Era o filme sentindo vergonha do corpo da atriz, era o filme sentindo vergonha de si mesmo. Eles deveriam ter assistido Como Encher um Biquíni Selvagem. Talvez isso tivesse ajudado um pouco. Na verdade, eu acho que se eles não tivessem se levado tão a sério, teria sido melhor. Porque é muito ruim, né? Eu sou tão ruim que eu fico com vergonha da porcaria que eu entreguei. E a gente vai ver mais tarde que foi por aí mesmo. Vampirella é um filme clichê e raso dos anos 90. Ele fede a anos 90. E não é o lado bom dos anos 90.
Afinal de contas, ele não tem uma história. Tá, ele tem uma história, mas a história não é bem desenvolvida. Tanto que no final das contas ficam umas situações muito soltas. Você não entende a motivação dos personagens, você não entende a situação que faz com que eles se tornem quem são, porque no final das contas é tudo muito rápido, é um filme de 1 hora e 26 minutos. Então tudo tem que ser muito rápido e a solução é muito às pressas. É um exemplo do Conselho dos 12. Quem são os 12? Quem são os vampiros que estão lá decidindo o plano final do mundo? Eles são citados lá no começo, mas não são introduzidos para que você se importe com eles. Da mesma forma, eles não são trabalhados para que você sinta que eles são algum perigo real imediato. Entenda, você precisa temer os vilões, o que não é o caso nem do Vlad, interpretado pelo Roger Daltrey. O Vlad parece um daqueles vampiros exagerados da revista da tiazinha. Toda hora o Daltrey tá fazendo cara feia, e não é só ele. Os outros cupichas dele também. Sabe o que parece? É uma piada horrível, mas desculpa. Tem de ser feita. Cara, parece que o Tommy largou o pinball depois de ter se curado da surdez, da cegueira, da mudez, da diminuição dos movimentos e começou a se mover com todos os exageros que pode para compensar os anos que ele ficou preso. Sempre lembrando, Roger Daltrey foi o Tommy da ópera rock Tommy e foi o Vlad desse filme horroroso. E, tipo assim, ele não é nem um ator ruim, porque tem trabalhos dele muito bons. Só que parece que resolveram que ele deveria ser um dos vilões do Batman de 66. E todo mundo se comportou assim. Ou sendo um daqueles personagens de filmes como o Escorpião Branco, o Grande Dragão Branco, aqueles personagens com a caracterização de uma tábua e a profundidade de um pires. E todos são assim. Você vai ver cenas em que o cara... Sim, isso. Não eram bons atores. Eu acho que alguns nem eram atores. A sensação que passa na interpretação do Daltrey é que viraram para ele e disseram: sabe o Coringa do César Romero? Vai, filhão! É isso aí. E ele dá o melhor Coringa do César Romero que ele consegue, porque não dá para levar aquele vilão a sério. E o pior é que ele se destaca, porque no filme que tudo é ruim e exagerado, ele chama atenção, né? A mesma coisa vale para Thalisa Solto, que chama atenção pelo que não deveria. Aliás, os dois chamam pelo que não deveriam, e, meu Deus do céu, que filme ruim. Eu já disse que esse filme é ruim. O pior é que ele é ruim e cheio de problemas de produção e reclamações do diretor e produtor. Quer ver uma? Como eu disse lá atrás, o filme teve de ser feito a toque de caixa pelo Roger Corman, porque caiu no colo do Roger Corman. Era de outros caras que nunca fizeram um filme, nunca fizeram, e o Corman resolveu segurar a franquia. Só que fez a mesma besteira que fez com o Quarteto. Pegou o que tinha, toque de caixa, para poder resolver e não perder os direitos. Acabou que, né? A gente não vê um Vampirella 2 de Roger Corman. Só que para isso foi criada uma situação criativa que virou o pesadelo do diretor e do produtor, que reclamou de tudo. Segundo Jim Wynorski, o filme foi um pesadelo. Primeiro porque ele queria Paula Abdul como a Vampirella, depois pensou na Julie Strain, que tinha os magumbos necessários para encher a tal do biquíni selvagem, mas com a forçação de barra do estúdio e a pressa, eles tiveram de pegar a Thalissa de qualquer jeito, mesmo sabendo que ela não tinha nada de Vampirella. Não. A Thalissa pode até ser uma boa atriz. Eu, Alexandre, nunca vi nenhuma coisa dela, mas, putz, eu acho que ela continua sendo a pior opção. E num filme que seria a pior opção de qualquer ator.
Por exemplo, a Paula Abdul, ela participou de um filme ou dois, não entregou um trabalho ruim. A Julie Strain é só gostosona dos R-rated. Então ela não é uma grande atriz, ela só tem o corpo da personagem. E nesse filme, o corpo foi a única coisa que não teve, porque a atuação a gente já não esperava. O corpo não teve. E para piorar a situação, With no despair. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! esse filme foi filmado em Las Vegas, onde todos os atores e equipe ficavam jogando, enchendo a cara e cheirando ou usando outras drogas. Quer dizer, eles chegavam com os olhos vermelhos no dia da gravação e se você via o efeito dos olhos vermelhos, não era vampirismo, não. Era problema da produção. Outra curiosidade, Gary Gerani, o roteirista desse filme, se é que esse filme tem algum roteiro, na verdade até tem, mas não segue nada, nenhuma das regras do que seria um bom roteiro ou um roteiro crível. O Gary Gerani, ele é um nepo-amigo. Ele era o amigo do produtor que queria muito fazer alguma coisa com a personagem que era fã. Ele fez, né? Foi assim que ele ganhou o direito de escrever a Vampirella. Não precisou nem do teste do sofá, porque ele fez com o filme o que o diretor teria feito com ele. Outra curiosidade, John Landis, o diretor de Um Lobisomem Americano em Londres, Um Tira da Pesada e outros grandes filmes dos anos 80 e 90, foi um dos astronautas que salvaram a suposta gostosona espacial e trouxeram para a Terra. Ele fez na parceria. A gente não sabe se rolou broderagem, já que todo mundo é brother, né? E isso foi Vampirella. Sabe o que é o verdadeiro terror? Tem de falar sobre esse. Mas tudo bem, a gente está na época do Halloween e vamos falar sobre filmes ligados a esse evento. Próxima semana teremos Elvira, a Rainha das Trevas. Quer saber o que achamos, lembrar sobre esse filme e esquecer a bomba que você viu agora? Volta semana que vem, tem coisa melhor te esperando. E agora a gente se despede e nos vemos nos quadrinhos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, hypar e comentar, porque nós estamos crescendo e daqui a pouquinho você vai ter a chance de dizer que nos curtiu antes de termos virado modinha. Zumba out.